Será que a igreja deve se envolver em política? Bom, essa pergunta sempre gera polêmica. Eu dei um toque no grupo de WhatsApp do Café e Teologia e basicamente todo mundo já não aguenta mais quando chega em época de eleição e aí vai lá o político, começa a chegar perto da igreja, aproxima de todo mundo, quer falar no púlpito, quer pedir voto para a igreja. Tem igreja em que acrescenta mais um elemento no culto, né? Você tem lá o momento da oração, de leitura bíblica, do louvor, da pregação, e acrescenta mais um momento solene, que é o de pedir voto para o candidato da igreja. Pessoal, isso é uma vergonha. A igreja não poderia pegar um momento do culto e transformá-lo em um comitê político. Nisso eu concordo. Só que tem algo que nós estamos ignorando. Quando a igreja não tem presença política, não tem representação política, nós somos governados por outros que não amam a igreja, que não têm moral cristã e que estão lá e acabam representando todo mundo, menos a igreja. Quando eu vejo alguém dizer, mas a igreja não pode ter candidato, mas evangélico não pode votar em evangélico, blá blá blá. Quem que está gritando isso na rua? É justamente aquela pessoa que não tem moral cristã, que não vai defender os interesses dos cristãos e está perdendo voto para aqueles que se posicionam. Então eu fico dividido. De um lado, eu não posso transformar a igreja em um palanque político. Mas de outro lado, se eu não concentrar os votos e colocar um representante lá, eu vou acabar perdendo espaço. Quando se fala, por exemplo, no kit gay, o conhecido kit gay das escolas, todo mundo fala, mas o kit gay não foi para a escola. Pois é, mas foram 2, 3 políticos evangélicos que viram isso e se posicionaram contra. Um material chamado kit gay, uma sugestão de brincadeiras escolares. E diz aqui o texto, faça uma fila indiana, todos nus, ficam bem agarradinhos junto do outro, e o último da fila é bem explícito, agarre com mais firmeza para não ser comido. É o que está escrito aqui. E aqui embaixo agora, para surpresa, né? Diz o seguinte, você entendeu a brincadeira? Gostou dela? Convide seus amigos para brincar de gavião. Nem mesmo a capa da cartilha nós conseguimos mostrar por inteiro. A ilustração traz 4 homens fazendo sexo em grupo. Foi difícil encontrar trechos do material que pudessem ser mostrados. Em um dos textos vem escrito que é possível fazer sexo a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira e com qualquer um. Em outra página, a cartilha afirma que é possível transar de forma segura sem o uso de preservativo. A única animação não pornográfica é essa, mas vem com um texto de duplo sentido. O resto é impublicável. Não foram para a escola, mas o MEC chegou ao ponto de imprimir. Pessoal, o MEC não ia imprimir aquilo para jogar fora depois de impresso. Ia imprimir para usar. Mas a força de uma voz evangélica lá dentro impediu que isso fosse para a escola do seu filho, para do meu filho. Olha que vergonha isso. Olha que mundo nós vivemos. Tem escola que não comemora mais o Dia das Mães, o Dia dos Pais, é o Dia do Cuidador. Porque vai que uma criança não tem a mãe, não tem o pai, tem 2 mães, tem 2 pais. E daí, mesmo a criança que é cuidada por 2 homens, num casal homoafetivo, ele tem mãe. Ou ele nasceu de dentro do homem? A mãe abandonou, mas as mães abandonam. Algumas mães abandonam, isso é uma vergonha, mas não é por isso que todas as outras mães vão deixar de ser homenageadas. E essa ideologia dentro da escola, ela começa a entrar por falta de representação política de conservadores, de homens e mulheres que têm a Bíblia como regra de fé e prática para a sua vida comum. E nós perdemos espaço. E nessa história de politicamente correto, nós estamos perdendo o espaço nas decisões políticas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E o que eu posso fazer? Chorar depois? Não, o que eu posso fazer é me mobilizar politicamente e transformar essa história. Não estou aqui pedindo voto para nenhum candidato, apesar que eu tenho os meus. Só quero te alertar o seguinte, quando você se cala
Você é governado por quem fala. Quando você não se posiciona, você é governado por quem se posiciona. Então eu vejo que é muito importante que cada pessoa que acompanha o canal Café e Teologia e acompanha todos os demais, que na hora do voto se posicione, que elejam homens e mulheres que amam a Deus e vão chegar lá para fazer a diferença. E se aquele que eu votar for corrupto? Tira ele e coloca outro. Portanto, é necessário que você e eu tome posição política e eleja homens e mulheres que amam a Deus, que tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Se você e eu não fizermos isso, eles vão fazer. Nós não teremos representação e vamos perder espaço nas decisões políticas, em leis que nós seremos obrigados a obedecer, porque você e eu não tomamos a tal posição política. Então eu te peço encarecidamente, não se omita nessas eleições e nenhuma outra, não se omita. Tome posição, participe dos debates políticos, porque a democracia é uma ferramenta que Deus nos deu, mas se nós não a utilizarmos, eles vão.